Nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar o Clerk no React Native com o Expo para fazer login social utilizando conta Google, a famosa Auth Authentication ou autenticar o usuário na tua aplicação com uma conta que o usuário já tem. Eu vou usar nesse vídeo como referência e como exemplo aqui para te mostrar na prática conta Google. Vou te mostrar como fazer passo a passo, tá? Mas você vai ver que dentro do Clerk a gente tem muitas opções disponíveis. Dá para usar conta GitHub, conta Microsoft e por aí vai, tá? Tem muitas alternativas ali disponíveis, tá bom? E eu vou te mostrar nesse vídeo na prática e passo a passo como fazer com uma conta Google. Essa é uma estratégia muito utilizada porque facilita muito a vida do usuário, porque ele não precisa criar uma conta do zero para entrar na tua aplicação, para se autenticar no teu app. Ele pode já usar uma conta que ele já tem. E aqui eu vou usar, por exemplo, uma conta Google, certo? Então, antes da gente ir para o código aqui, se inscreve no canal, tá? Caso você ainda não é inscrito, e ativa o sino para receber notificação de novos conteúdos sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Então agora vamos começar criando o nosso projeto, então bora! E para a gente começar, vamos criar o projeto. Eu já deixei o emulador aqui aberto, eu vou usar o emulador do Android e também já deixei aberto o terminal, porque eu vou criar o projeto pelo terminal. Inclusive eu vou aqui pelo terminal acessar essa pasta, que é a pasta que eu gosto de utilizar aqui para criar os projetos que a gente desenvolve aqui no canal. E agora eu vou usar o comando npx create expo app e passa essa flag de template, porque dando enter vai aparecer as opções aqui para criar um projeto React Native utilizando o Expo. Eu vou escolher essa opção Navigation, porque ele já vai trazer o Expo Router configurado na nossa aplicação para a gente fazer a navegação, né, as rotas baseadas em arquivo, e entre parênteses TypeScript para a gente já ter o TypeScript configurado aí também no nosso projeto para trabalhar com tipagens. Enter. Agora, para o nome da aplicação, eu vou chamar de Expo-Auth-Clerk. Enter. E agora a gente aguarda o projeto ser criado. Muito bem, agora que o projeto foi criado, eu vou acessar aqui o projeto, tá? Então, vou entrar aqui na pasta do projeto e eu vou usar aqui o code espaço ponto, vou dar Enter, porque aí abro o projeto no meu VS Code, mas você pode abrir da maneira que você preferir. Você pode pegar a pasta, por exemplo, e arrastar aqui para o VS Code ou abrir a partir do VS Code. Eu vou aumentar o zoom aqui para você conseguir visualizar melhor. E esse terminal, eu vou fechar ele, tá? Porque eu vou usar a partir de agora o terminal integrado do próprio VS Code, porque aí a gente mantém tudo no único lugar. E aí, só lembrando, você pode também vir aqui na opção View e tem a opção de abrir o terminal ou utilizar a tecla de atalho de acordo com o seu ambiente. Eu também já deixei aberto aqui a documentação do Clerk, tá? Vamos começar fazendo agora a instalação das bibliotecas que a gente precisa e depois a gente vai fazer a organização ali do nosso projeto, tá? Organizar a estrutura de pastas e arquivos da nossa aplicação. Aqui em Docs tem toda a documentação, inclusive aqui a gente pode pesquisar por Expo, tá? Se você pesquisar aqui por Expo, vai te aparecer aqui como utilizar o Clerk com o Expo. Então eu vou clicar aqui, ele já vai cair direto aqui na própria documentação, ou também você pode, aqui dentro da opção Learn, pode procurar aqui por Front-End e aqui vai ter a opção de configuração para o Expo, tá? E aqui eu só quero mostrar para você mesmo o que a gente precisa, tá? Instalar. Então a gente vai fazer a instalação aqui do @clerk/clerk-expo. Inclusive, vamos já fazer essa instalação. Volto para cá e aqui, ó, eu vou agora dar Enter aqui nessa instalação. Então npm install @clerk/clerk-expo. Vamos só esperar ele finalizar aqui a instalação. Só para a gente já deixa tudo instalado e configurado, né? E aí fica mais fácil. Maravilha. Posso aqui limpar o terminal. Agora, a próxima coisa que a gente precisa fazer de instalação está aqui no final, que você pode reparar que tem aqui do lado esse índice, né? Eu vou direto aqui, ó, nessa parte de cache. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Nessa parte aqui de cache. E aqui a gente vai fazer a instalação do Expo Security Store, que é para persistir o usuário. O Expo Security Store, se você procurar aqui, ele está disponível aqui também dentro da documentação do Expo e a gente consegue
manter, né, os dados salvo no dispositivo com esse armazenamento baseado em chave e valor, assim como é o Async Storage. A diferença é que aqui a gente tem dados criptografados, então a gente tem essa camada de segurança para armazenar essas informações. Então aqui eu vou fazer a instalação dele também. Inclusive a instalação, eu vou fazer a instalação com npx expo install expo security store. Enter. Vamos fazer a instalação desse daqui também. E maravilha. Então vamos já deixar instalado essas bibliotecas. E agora a gente já pode também, dentro aqui ó, do próprio Clerk, eu vou acessar novamente aqui o site, clerk.com. E agora eu vou nessa opção de sign in. Eu vou entrar, vou fazer o login aqui. E eu já vou criar o nosso projeto dentro do próprio Clerk, tá? Então eu venho aqui, ó, eu vou escolher utilizar minha conta do GitHub, você pode usar a tua conta Google ou utilizar teu e-mail. Eu vou usar aqui o meu GitHub. E agora eu não tenho nenhum projeto criado aqui. A gente vai criar juntos aqui do zero. Então eu vou criar aqui um novo projeto. Aqui ele tem uma pré-visualização, digamos assim, né? Então conforme você digita aqui, ó, você vai vendo que vai mudando aqui, tá? Aqui eu vou utilizar o mesmo nome aqui do projeto só para a gente reaproveitar. Então vou utilizar o mesmo nome que eu dei, inclusive dentro de app.json, aqui tem o nome do projeto, tá? Que é aquele nome que a gente deu quando criou o projeto. Eu vou colocar aqui desta forma, mas você poderia colocar, utilizar espaço também, tá vendo que ele ficaria de boa, mas eu vou colocar assim. E aqui eu vou tirar o e-mail, eu vou deixar só Google, mas olha o tanto de opções que tem. Você pode usar tem a Twitch, TikTok, Discord, LinkedIn, conta Microsoft, Apple, GitHub, Facebook, enfim. Tem bastante opções aqui. Eu vou usar Google, é o mais utilizado, né? Então eu vou utilizar Google aqui para te mostrar esse exemplo. Mas o que você vai aprender nesse vídeo, depois você pode também utilizar outras estratégias aqui, outras maneiras, né, de autenticação conforme você preferir. Então vou clicar aqui ó, em criar aplicação. E a aplicação está criada. Uma coisa muito legal também é que quando a gente cria a aplicação, aqui também ele já dá uma sugestão de configuração de acordo com o seu ambiente de desenvolvimento. Por exemplo, a gente está utilizando o Expo. Clico aqui no Expo e aqui ele já sugere para a gente criar um arquivo .env. Então já vou criar esse arquivo. Ó, vou vir aqui na raiz do projeto, eu vou criar esse arquivo env e aqui eu copio essa chave. Vou copiar aqui essa chave e coloco essa chave aqui. Essa chave é o que vai conectar a minha aplicação com o Clerk. Inclusive, eu nem estou me preocupando aqui de expor essa chave, porque é um dado sensível, né? O ideal é você não expor isso, mas quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou excluir o projeto dentro do Clerk, provavelmente essa chave não vai existir mais. Mas até o ideal é, sempre que você for publicar um projeto, vai deixar esse projeto público no teu GitHub, duplica o teu arquivo de configuração, cria um outro chamado traço aqui example, por exemplo, e aí você deixa aqui sem a chave, só para a pessoa saber a estrutura. Aí, né, quais são as variáveis de ambientes, né, que a tua aplicação tem, que você precisa informar. Porque aí a pessoa que quiser testar o projeto, cria a chave dela para usar. E essa você não manda, né? Aí você coloca isso aqui num git ignore, inclui aqui um ponto .env só para não enviar, né? Vamos colocar aqui um ponto .env, por exemplo, para não enviar para o GitHub. E aí, olha só, tá vendo? Já ficou cinzinha. Então, isso, boas práticas, tá? Muito bem, então colocamos aqui e vamos agora reorganizar a estrutura de pastas e arquivos aqui da nossa aplicação. Eu vou apagar essa pasta app, components e constante, essas três pastas. Então, vou apagar elas. Dentro de assets tem essa pasta fontes, a gente não vai usar, também vou apagar. Ok? Muito bem. Agora eu vou criar uma pasta chamada aqui src. Dentro da pasta src eu vou criar uma outra pasta app. E dentro da pasta app eu vou criar um index.tsx. Vai ser o arquivo aí onde a gente vai construir a nossa interface de autenticação, tá? Muito bem. Como eu agora mudei a estrutura de pastas e arquivos, a gente precisa também mexer aqui no tsconfig.json. Porque tá vendo que aqui em paths ele acha que está dentro da própria raiz, né? Então aqui eu vou trocar para src asterisco. Agora sim, se eu venho para cá, eu já vou conseguir
por exemplo, no index.tsx, já trabalhar com as importações relativas, ó, utilizando barra arroba, por enquanto só tem a pasta app, tá? Mas vamos agora criar aqui um export default function. Vamos criar aqui o nosso, eu vou chamar de sign in, vai ser essa nossa tela da nossa aplicação. Eu vou retornar aqui uma view. Essa view eu vou retornar ela do próprio React Native, então eu vou fazer a importação aqui, ó, a view de dentro do próprio React Native. Deixa eu só fechar aqui para a gente ganhar espaço. Maravilha. Também eu vou pegar um texto e vou adicionar aqui um texto também que eu vou colocar como entrar. Pronto. Eu também vou criar aqui, vou pegar um style sheet, eu vou criar a estilização aqui embaixo mesmo, utilizando stylesheet.create. E aqui a gente pode criar um container e a gente pode também criar aqui um title para a gente utilizar nas nossas estilizações. Aqui para view eu vou passar como sendo styles.container. Eu vou passar aqui a estilização agora para esse texto de entrar, vai ser o title, ok? Agora, só para a gente já testar a nossa aplicação, eu vou trazer o VS Code aqui para o lado e vou deixar o emulador aqui do lado também. Eu vou agora ocultar aqui do lado, eventualmente eu vou ocultar aqui para a gente ganhar espaço, tá? Deixa eu tirar aqui para não ficar atrapalhando também. Eu gosto de deixar só aqui o Explorer e o Search. Aí você pode clicar com o botão direito aqui e habilitar as que você quer ou não. E vamos executar novamente com npx expo start. Executar de novo não, né? Na verdade é a primeira vez que a gente está executando. Olha só, ele já identificou, inclusive, que a gente tem uma variável de ambiente. Olha só, tá vendo? O expo public clerk e a chave, né? Agora eu vou apertar o A para executar aqui no Android e vamos aguardar a nossa aplicação ser executada. Eu gosto de ir tirando aqui para eliminar distrações, digamos assim, né? Ele já está carregando aqui o nosso app e maravilha. O texto entrar está lá em cima. Vamos fazer o seguinte, aqui nesse container, vamos colocar um flex de 1. Vamos colocar também aqui um padding de 32 e vamos colocar um justify content como sendo center. E a gente pode colocar aqui também um gap de 12, só para criar um espaçamento entre os elementos. Aqui para o título eu vou colocar um font maior, um font size pode ser 22 e um font 8 de bold para ficar negrito. Vamos só tirar esse espaço, agora sim. Vamos criar aqui um botão. Esse botão eu até vou fazer ele como um componente para ficar mais separadinho. Então dentro de src vou criar uma nova pasta. Vou chamar ela de components e dentro de components eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de button. E aqui eu vou criar um arquivo index.tsx para a gente criar a estilização do botão. Eu vou fazer com arquivo separado, tá? Então aqui, ó, eu vou exportar uma função que vai ser o nosso button. E aqui eu vou retornar. E aí como conteúdo desse nosso botão, eu vou utilizar aqui um Touchable Opacity. Eu vou até fazer a importação aqui dentro do React Native também. Vou fechar aqui embaixo e aqui do lado, tá? Só para a gente ganhar espaço e focar. Então aqui a gente vai ter um Touchable Opacity. Eu já também vou pegar aqui a tipagem dele, que é o Touchable Opacity Props. Também vou pegar aqui um texto, tá? E agora aqui, inclusive, ó, a gente pode criar uma... Você pode usar interface, pode usar type, conforme você preferir. Vou usar interface, por exemplo. Eu uso type também, tá? Então, vai aí da forma que você achar melhor para usar aqui. Eu vou criar com interface. Então, vou criar um button props. Vou falar que ela vai estender todas as propriedades que um Touchable Opacity tem, utilizando o Touchable Opacity Props. E aqui a gente adiciona que teremos um título, vai ser uma string. Vamos ter aqui um isLoading. Isso daqui eu vou usar para controlar se o botão está carregando ou não, né? Aquilo que ele pediu para ser executado, né? Então, eu vou até colocar como opcional. E aqui eu também vou definir que teremos um ícone. Para o ícone, eu vou utilizar aqui, vou fazer a importação de dentro de @expo/vectoricons. A gente tem
aqui diversas bibliotecas de ícones disponíveis, né? E aqui eu vou utilizar essa biblioteca porque ela já tem vários logos ali, inclusive da Google, Apple e assim por diante. Então, para eu tipar os ícones que estão disponíveis lá dentro, eu vou utilizar aqui um key of, type of, type of de, e aqui eu pego a biblioteca de ícones e ela tem essa propriedade que é glymath. E agora a gente tem aqui todos os ícones disponíveis, tá vendo? Ó? Então a gente está pegando. Aqui é uma coleção, tá vendo? Ó, que a gente tem aqui. Então a gente está pegando aqui na tipagem as chaves e extraindo a tipagem delas. Da onde? Dessa propriedade que está dentro aqui da biblioteca de ícone, que expõe para a gente quais são os ícones disponíveis. Agora a gente pode utilizar aqui o Touchable Opacity. Dentro do Touchable Opacity a gente vai ter o ícone. Então eu posso até agora pegar aqui, ó, o nosso ícone. A gente vai ter aqui e a gente vai ter também um texto. Pronto. Agora a gente pode aproveitar a tipagem aqui, o button props, e aqui a gente pode extrair o título. Se está carregando, como o se carregando é opcional, eu vou setar que o valor padrão dele, caso não seja informado, é falso. Vou pegar o ícone e posso pegar todo o restante. Inclusive, todo o restante aqui, a gente já pode passar, que são aquelas todas as demais propriedades de um touchable patch, né? Eu preciso colocar eles aqui dentro. Então, todas as demais propriedades que não foram informadas explicitamente, eu já repasso aqui. Agora, para o nome do ícone aqui, eu posso passar aqui para o name, aí eu repasso o próprio ícone, e aí veja que aqui já encaixou. E agora, para o texto, eu passo aqui para o texto o título. Pronto, então temos aqui a estrutura do nosso botão. Agora, eu também vou fazer aqui a importação do Active Indicator. Cadê ele? Aqui. Eu vou utilizar o Activity Indicator, que é aquele indicador de load, né? Ó, vou passar ele aqui. E agora eu vou utilizar esse isLoading aqui para fazer uma verificação. Então, tudo isso daqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se está carregando, então eu vou mostrar esse componente. Caso contrário, eu quero mostrar esses dois. Como eu não posso colocar esses dois assim, ó, o próprio... isso daqui é uma regra, né, que a gente precisa sempre retornar um. Então, eu posso utilizar aqui o fragment, ó, só para envolver esses dois componentes. E aí, pronto. Então, se está carregando, mostra o Active Indicator. Se não está carregando, aqui é o Activity, né, Indicator, que é o spinnerzinho de load. Se não está carregando, então mostra o ícone e o título normalmente. Inclusive, aqui para o Touchable Past, a gente pode passar aqui a propriedade... Para a propriedade disabled, a gente pode passar esse isLoading, ou seja, se está carregando, a gente desabilita o botão. Então, se a pessoa tenta clicar, não vai acontecer nada, porque o botão está desabilitado enquanto está carregando. Isso evita fazer novas requisições. Sabe aquelas pessoas ansiosas que acham que ficar clicando vai acelerar, né, o carregamento das coisas, e não. E aqui a gente pode aproveitar, passar aqui também um Activity... Activity Opacity eu vou passar como 0.8 para ficar um pouco mais sutil a interação com o botão. Agora aqui no nosso arquivo de estilo, ó, vamos fazer aqui a importação do Style Sheet, também pegando ali do React Native. Aqui a gente pode exportar uma constante de estilos, e aqui a gente pode usar stylesheet.create, e aqui a gente pode criar agora as regras. Então a gente pode criar um container para o botão como um todo, a gente pode criar uma estilização para o ícone e também para o texto. Agora a gente pode importar aqui o estilo aqui, eu vou fazer a importação dele aqui, do nosso estilo, e agora a gente pode passar aqui para ele. Então eu vou passar aqui, ó, para o botão, para a propriedade style, a gente vai ter o style.container. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Aqui para o ícone, ó, a gente vai ter aqui o estilo de icon, e aqui para o texto a gente passa aqui também. Deixa eu copiar aqui que eu acabei perdendo Ctrl C, Ctrl V. Aqui a gente tem o title. Pronto. Title não, text. Agora sim. Maravilha. Agora podemos, antes de até estilizar, vamos colocar esse botão lá
no nosso index. Então, eu vou vir aqui, eu vou fazer a importação dele, ó. Então, import button, e aí eu vou pegar ele de @components/button. E aí a gente coloca ele aqui. E aqui para o nosso button, vamos passar aqui para o icon. A gente pode pegar aqui, ó, logo. Olha o tanto que tem, tá vendo? Apple, Android, tem, enfim, muitos logos. Eu vou pegar aqui o da Google e para o name eu vou colocar como entrar com Google, que é title, na verdade, né? Com title. Deixa eu ocultar aqui do lado, só para a gente ganhar espaço. Pronto. Já vai aparecer ali, mas por enquanto sem estilização. Agora eu vou voltar para esse arquivo de estilização aqui do botão. Vamos trabalhar na estilização dele. Então aqui eu vou colocar para o botão, para ele ocupar 100% aí da largura da tela disponível. Vou colocar um Flex Direction para ser em linha. Eu vou colocar aqui também para centralizar na vertical e também na horizontal. Então, vou colocar aqui um Justify Center. Vou colocar um gap de 7 para criar um espaço entre eles de 7. Aqui para o ícone, eu vou colocar, inclusive aqui para o botão, eu vou colocar também um background color para ele. Vamos colocar aqui como cor preta. Eu vou colocar aqui também um padding de 22 para afastar ele e um border radius pode ser de 16. Para a gente ver o texto, eu vou colocar aqui cor branca no texto. Vou colocar um font size de 16. Aqui a gente precisa colocar entre aspas. E aqui eu vou copiar essas duas propriedades, porque vai ser bem parecido. A gente só muda aqui para 20, para o ícone ficar um pouco maior. Pronto, já temos ali a estilização, tá vendo? Ó, do nosso botão, ok? Muito bem, eu vou fechar aqui. Inclusive deixa eu mostrar para você, ó. Se eu passo a propriedade aqui, ó, is loading para o botão como verdadeiro, e aí como essa é uma propriedade booleana, se eu quero dizer que ela é verdadeira, eu posso também fazer assim, ó. Salvei, tá vendo? Aí ele vai mostrar o botãozinho ali de carregando, né? Aí a gente pode também trocar aqui a cor dele, aqui do Activity Indicator, na cor dele. A gente pode passar aqui cor branca, ó. Aí você pode usar aqui o hexa ou usar também o nome da cor, né? Como é branco, eu vou colocar aqui o nome da cor. Pronto, temos ali o nosso botão para a gente construir agora a nossa estrutura. Eu vou clicar nele, tá vendo que ele está desabilitado? Porque a gente passou o Sloading aqui. Eu vou tirar esse Sloading, agora se eu clico, ó, ele voltou a ser um botão interativo. Pronto, maravilha. Vamos criar agora a nossa segunda tela, que vai ser a tela que o usuário vai ter acesso se ele estiver logado. Então eu vou fechar todas as abas aqui, né? Todas as telas, todos os arquivos aqui. Posso recolher aqui componentes e agora eu vou criar aqui uma pasta. Inclusive, eu vou criar essa pasta entre parênteses, porque eu vou agrupar aqui as rotas de autenticação, que são aquelas rotas que vão estar disponíveis somente para o usuário logado. Então, são as rotas autenticadas, né, melhor dizendo. Aqui eu vou criar um index aqui dentro, ó, index.tsx. E aqui a gente pode criar, dentro desse arquivo aqui, vamos exportar por padrão uma função. Eu vou chamar essa função aqui, pode ser home. E aqui a gente vai retornar uma view do React Native. E aqui a gente pode colocar uma mensagem, vou usar aqui um texto. Vou pegar aqui o texto também do React Native e vamos colocar aqui um olá usuário. Por enquanto, tá? Então, olá usuário. E eu vou aproveitar também e importar aqui o Style Sheet. E também vamos criar aqui a estilização aqui embaixo, utilizando o Style Sheet. E aqui a gente pode criar um container. E eu vou criar um container e vou criar também aqui um text. Vou colocar aqui um font size de 18 e um font 8 bold. Só para a gente exemplificar. Vou colocar aqui um flex de 1, um pad de 32, um justify content center, também um align item center, tudo isso para centralizar o conteúdo. Posso também usar aqui um gap de 12. Pronto. Agora aqui na view a gente coloca que o estilo vai ser o de container. E aqui para o texto a gente passa
o estilo do texto. Pronto. Maravilha. Para a gente testar aqui esse botão, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. No index, eu posso importar aqui do próprio Expo Router, ó. Expo Router, eu posso importar aqui Router. E aí eu posso usar nesse botão aqui, ó. Então, nesse botão, ele tem o OnPress. Aí eu posso usar aqui o Router para fazer uma navegação para Alf, por exemplo, para o grupo. Aí como o arquivo lá já é index, né? Aqui... Ah, eu coloquei errado aqui. Ah, faltou o from aqui, ó. Por isso. Agora sim, se eu clicar em entrar com o Google, olha, tá vendo? Ele foi lá para Olá, usuário. Eu clico em voltar, ele voltou, tá? Muito bem, mas eu vou tirar, porque eu não vou usar esse router aqui. A gente vai redirecionar o usuário quando ele estiver logado, né? Também vou tirar aqui esse onPress. Posso deixar esse onPress assim, por enquanto. Daqui a pouco a gente vai usar ele, né? Então, a gente pode usar dessa forma. Então, a nossa estrutura em si está praticamente pronta. Agora, o que a gente precisa fazer é utilizar o Clerk aqui para lidar com autenticação aqui no nosso projeto. E para poder fazer isso, a gente precisa compartilhar o Clerk com a nossa aplicação, como um contexto, né? Para que a gente tenha acesso se o usuário está logado ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, dentro aqui do nosso app, eu vou criar um novo arquivo que vai ser layout.tsx. Esse arquivo aqui, a gente vai configurar, então, como esse arquivo de entrada da nossa aplicação, digamos assim. Então, eu vou exportar aqui, também por padrão, uma função chamada layout. E aqui, tendo essa função agora na nossa aplicação, olha o que acontece se eu salvar. Tá vendo que ele sumiu o conteúdo? Porque, por padrão, quando ele entra aqui na pasta app, que é onde ele entende que está os arquivos que vão ser considerados rotas da nossa aplicação, e ele encontra esse arquivo com esse padrão underline layout, ele sabe que esse agora é o arquivo de entrada das rotas aqui desse nível nosso da navegação. Porque você pode ter um underline layout aqui dentro também, se você quiser configurar as rotas que estão aqui dentro, tá? Então você pode ter por separados, né? Vários arquivos de layouts ali por grupos, né? De rotas, né? De arquivos. Então aqui eu tenho na raiz de app, então automaticamente ele é o principal. Então aqui, se eu quero, por exemplo, repassar as rotas, eu posso utilizar o slot. O slot, ele vem ali de dentro do próprio Expo Router também. Eu vou fazer a importação dele aqui, ó. Ele não está o auto-import reconhecendo, mas a gente pode importar ó, o slot do Expo Router. E aí, se eu salvo, voltou a aparecer. Porque ele está passando por aqui e o slot repassa toda a estrutura de navegação que está ali dentro, né, da nossa pasta app, a partir da onde o nosso arquivo de layout está. Só que agora o que a gente precisa fazer é passar, então, o provider do Clerk para a nossa aplicação ter acesso ao contexto, né, de autenticação. Então, eu vou fazer aqui a importação de dentro de @clerk/expo e aqui a gente pode utilizar o Clerk Provider, ó. E agora eu posso envolver aqui, ó, vou até colocar entre parênteses. Deixa eu fechar aqui esse parênteses. E agora a gente pode envolver todas as nossas rotas pelo provider do Clerk. E agora a gente precisa passar aqui para ele essa propriedade que é a Publishable Key, que é a chave que a gente tem aqui, ó, para conectar a nossa aplicação com o Clerk. Eu vou até ocultar aqui do lado para a gente ganhar espaço, tá? Então aqui, no lugar de usar essa string, eu vou utilizar aqui o próprio... vou criar aqui em cima um const que eu vou pegar até aqui da nossa variável de ambiente. Deixa eu copiar esse nome aqui. Aí eu crio essa constante, eu só vou tirar aqui esse expo underline, vou deixar assim, e aí a gente pode pegar de process.env, e aí a gente pega o expo public clerk publishable key. Pegamos aqui então a chave, passamos aqui. Essa chave aqui agora para ele e pronto, tá? Aqui, como ele pode ser undefined, eu vou passar ele aqui, ó, para uma string, e aí pronto. Agora sim. Maravilha, então eu já tenho aqui compartilhando com a minha aplicação, acabei fechando ele sem querer, pronto. Então eu já tenho aqui compartilhando com as rotas, né, da minha aplicação o Clerk Provider. Só que agora eu vou fazer o seguinte então, ó. Dentro lá do nosso
index, ó, dentro aqui do nosso index, eu vou construir agora a nossa estrutura de autenticação aqui, né? A nossa função para, de fato, fazer a autenticação. Então, muito bem. Vou começando aqui. Então, importar tudo dentro de web browser. Eu vou pegar de expo-web browser. E esse web browser, antes aqui da função, eu vou utilizar aqui o maybe complete auth session para ele aguardar, né? Porque agora a gente vai, quando o usuário clicar em entrar com a Google, vai abrir o navegador para o usuário ir lá, se autenticar pela Google para depois voltar para nossa aplicação. Ok? E agora eu vou criar aqui também, ó, eu vou utilizar um use effect aqui, pegando do React, use effect. E agora aqui embaixo eu vou utilizar esse use effect para poder lidar com esse web browser daqui. O que eu vou fazer basicamente é pegar o web browser, quando a nossa aplicação carregar aqui, vou utilizar esse método aqui, e aí na função de limpeza, quando desmontar o nosso componente, eu vou utilizar aqui esse outro método. Muito bem, agora eu vou criar aqui uma função, inclusive eu vou criar essa função como sendo uma função assíncrona, e essa função eu vou chamar de onGoogleSignin. Essa função aqui eu já vou deixar ela com um bloco de try-catch. Caso der erro, a gente pode exibir o erro aqui no console. Eu vou usar aqui a função, o nome dela, e eu vou chamar ela aqui, ó, no momento que a gente clica no botão de entrar com a Google, a gente chama então entrar com o Google. Maravilha. Agora aqui também eu vou fazer a importação. Eu vou criar um const Google OAuth. E eu vou usar aqui o use OAuth de dentro do @clerk/clerk-exo. Tá vendo que o VS Code já me deu sugestão de fazer o auto-import. Eu dei enter, ele auto-importou. E aqui, ó, é só você confirmar. Vou até deixar ele aqui separadinho, tá? Para você visualizar. Essa é a importação. Esse use OAuth é o que a gente vai usar para fazer a autenticação. Aqui, a gente passa um objeto com a estratégia de autenticação que a gente quer utilizar. Aqui eu coloco entre aspas e olha as estratégias que a gente tem. Google, Facebook, tem Discord, enfim, Apple. No caso aqui a gente vai utilizar a estratégia de autenticação com a Google, mas você pode depois testar com essas outras estratégias de autenticação também. Muito bem, então chegou aqui no bloco try, a gente pode até fazer o seguinte, além do use effect, eu vou também pegar um use state, e eu vou criar um estado aqui que eu vou chamar de isLoading e set isLoading. Para setar ali um carregando no nosso botão, eu vou colocar que começa como falso. E aqui no nosso botão, ó, eu vou passar aqui o isLoading como sendo essa variável, essa constante, né? E aqui eu vou passar o nosso estado isLoading. Agora, se eu troco aqui o estado, por exemplo, para verdadeiro, aí automaticamente o botão vai mudar lá. Mas eu vou deixar aqui como falso e eu vou trocar aqui, ó. Então, quando a gente inicia o nosso try aqui, eu vou setar ele como um verdadeiro. E eu vou voltar ele para falso caso der erro. Aí eu volto ele para falso também se der erro, tá? Outra coisa também que a gente pode fazer agora é criar aqui o nosso const, o auth, e aqui a gente cria flow, vou chamar como flow, vou utilizar o await, vou utilizar aqui Google OAuth, start OAuth, e aqui abre e fecha parênteses. Então, estou criando aqui com o Google OAuth, utilizando esse método start OAuth flow, e aí eu criei essa constante. Agora aqui, ó, eu posso primeiro verificar se o auth session result é igual, e aqui eu consigo visualizar, ó, aqui inclusive eu vou colocar dentro de type, e aqui eu posso verificar se é igual a succeed. Agora, se deu tudo certo, aqui eu vou fazer uma outra verificação utilizando ele aqui, e aí eu quero verificar se tem esse método. Se tem esse método, aí eu vou utilizar aqui o await, vou utilizar aqui o auth flow,
ponto set activity, e aqui, ó, eu posso então utilizar o section aqui dentro para repassar o authflow.credential session ID, que aí ele vai armazenar aqui o ID da sessão. Caso contrário, aqui a gente tem o if. Caso contrário, vou utilizar aqui o else. Ou seja, se não deu sucesso, basicamente eu vou pegar aqui, ó, settings loading e colocar um falso nele. Às vezes o usuário tipo clica e volta, né? Não finaliza o fluxo de autenticação. Então, basicamente é isso. Para a gente testar, olha só, clico agora em entrar com o Google. Ó, ele ativou carregando, vai abrir aqui agora a outra tela. E olha só, já apareceu para mim a conta. Mas você pode usar uma outra conta se você preferir e começar o fluxo. Mas como eu já tenho aquela, então eu vou usar essa conta mesmo. Olha só, ele vai voltar aqui, né? Mas eu vou simular agora se eu não finalizo o fluxo. Fechei, volta para o app e tá vendo que ele setou aqui como falso. Agora, se eu clico aqui no entrar, ele vai para o fluxo aqui de autenticação. Clico aqui, escolho essa conta e vou confirmar. Vou continuar. E agora ele vai voltar para o app e vai acontecer um detalhe. Olha, ele está carregando e vai ficar carregando assim. O que está acontecendo aqui? A gente não está redirecionando o usuário para lugar nenhum. Para a gente redirecionar o usuário, ó, deixa eu fechar tudo aqui. Eu vou vir aqui, ó, dentro do nosso layout e eu vou criar aqui no nosso arquivo de layout uma outra função. Vou botar aqui do lado. Vou criar uma função que eu vou chamar ela de initial layout. Pronto. E agora a nossa initial layout é ela quem vai retornar o slot. E aí eu pego o nosso initial layout e coloco aqui no lugar do slot. Não vai mudar nada a princípio, a gente só trocou uma coisa pela outra, tá? Mas agora eu separei porque a gente vai ter acesso aqui dentro do initial layout ao nosso contexto, né? Que é fornecido aqui, né? Que o Clerk provê para a gente. Agora, dentro do nosso initial layout, eu posso aqui, ó, acessar o use auth. Esse hook aqui também é do Clerk aqui. Esse hook use auth, ele permite que a gente tenha acesso se o usuário está logado. E também a gente pode também utilizar esse isLoaded para saber se está carregando. Então aqui eu vou utilizar esses dois estados para saber se eu redireciono ou não o usuário. Por exemplo, eu posso fazer aqui um if antes aqui, e aí eu vou verificar se o usuário está logado. Se o usuário está logado, então eu posso utilizar aqui o router, do próprio Expo Router, como a gente já viu, para, por exemplo, substituir a rota do usuário. Eu vou levar ele para dentro de auth, por exemplo. Então, estou substituindo a rota dele. Posso fazer uma outra verificação. Vou pôr um else, pronto. Aí eu vou usar o router.replace e eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse app, dentro do app eu vou criar uma pasta public, só para ficar bem separadinho, rotas públicas da privada. Eu vou pegar esse index e vou levar ele aqui para dentro, ó, de público. Olha só. Tá vendo que agora ele está aparecendo o olá usuário porque ele é o primeiro index aqui encontrado, né? Mas agora eu vou trocar para o grupo público. E aí, eu não preciso colocar aqui um /index, porque lá já tem, né? Tá vendo? Quando eu coloco, ele já identifica. Então, eu posso colocar dessa forma aqui. E agora, eu posso até fazer o seguinte aqui, ó. Esse if, na verdade, eu vou colocar ele dentro de um useEffect. Eu vou importar aqui um useEffect de dentro do React. useEffect. E aí, eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Por quê? Porque aí eu posso usar aqui se o usuário está logado como uma dependência, porque se isso muda, aí ele já vai refletir para mim isso daqui, ó. Tiro daqui e vou colocar ele aqui. Pronto. Tá? Muito bem. Inclusive eu posso usar esse aqui de carregando para fazer também uma verificação, ó. Se ainda não está carregado, então simplesmente eu vou dar um return para ele não seguir aqui com a lógica. Agora, dentro aqui do nosso return, eu também posso verificar aqui. Bom, vamos testar aqui primeiro, ó. Agora eu vou recarregar a aplicação. E se eu recarrego a aplicação, ele vai cair. Tá vendo que ele trocou? Ele foi para
para a rota pública e depois ele voltou para a rota de login. Ó, se eu recarrego, ele vai aparecer bem rápido, ó, rota pública e depois volta para nossa tela de entrar com a conta Google, viu? A gente pode resolver isso fazendo o seguinte, aqui a gente pode pegar do React Native, vamos pegar aqui o Activity Indicator, e eu vou utilizar aqui esse isLoaded para evitar que isso aconteça. Então aqui, ó, antes de retornar o slot, eu vou verificar se está carregado. Se está carregado, aí sim eu mostro o conteúdo de slot. Caso contrário, eu vou até colocar aqui entre parênteses, ó, a gente vai utilizar aqui o Activity Indicator. E aqui eu vou fazer a estilização inline mesmo, tá? Eu vou falar para ele ocupar tudo na tela, um flex de 1, e vou centralizar ele tanto na vertical quanto na horizontal. Então, vírgula justify content center, align items, também como center. Tá vendo? Então, fechei aqui, tá? Então, vou fazer uma estilização inline. Agora, se a gente recarrega a aplicação, você vai ver que o que vai aparecer agora é o load, ó. Ó, carregou ó, o load, viu? Aí vai direto para a tela de autenticação. Então, aí fica mais interessante com esse exemplo aqui, né? Agora, a gente pode clicar no entrar com o Google e clico aqui na conta que eu quero entrar. Aí ele vai voltar para a tela, né? Depois que eu clicar aqui no continuar. Agora sim, ele volta para a tela e olha só o que vai acontecer. Então, você viu que ele apareceu uma rota e depois que ele foi direcionado para essa tela aqui. E para te mostrar isso acontecendo de novo, eu vou recarregar a aplicação. Ó. Vou recarregar o app. Recarreguei o app. O que aconteceu? Ele perdeu a sessão, porque a gente não está persistindo ainda a sessão de que o usuário está autenticado. A gente já vai fazer isso daqui a pouco. Mas agora eu clico no entrar com o Google, ele vai abrir novamente. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu vou colocar um return. Por que eu vou colocar esse return? Só para esse bloco não ser executado e ele não direcionar o usuário para a gente ver qual tela que ele está voltando. Ó, salvo, clico aqui, clico no continuar. Quando voltar para a aplicação, aí ele vai ficar nessa tela parada, ó. Ó, essa tela parada aqui é a tela que estava aparecendo e depois a nossa aplicação levava o usuário autenticado aqui para as rotas autenticadas, né? E o que está acontecendo aqui? Quando o usuário volta para a aplicação, ele está vindo com esse link de direcionamento, tá vendo? Ó? O auth native, callback. E a gente não quer isso, a gente quer usar um redirecionamento nosso. A gente não quer utilizar esse redirecionamento que está vindo lá do Clerk. O que a gente pode fazer nesse caso? Ó? Então eu vou tirar aqui esse return, foi só para mostrar para você, para ele parar ali naquela tela. O que a gente pode fazer aqui para evitar que isso aconteça aqui a gente pode utilizar, eu vou importar aqui de dentro, eu vou colocar tudo dentro de linking from, a gente vai pegar o expo linking aqui, e aqui a gente vai pegar o link de redirecionamento para a nossa própria aplicação. E bem aqui, ó, antes da gente criar o nosso flow, eu vou criar aqui um redirect URL aqui, igual, vou usar o link.create e eu vou falar que eu quero que ele direcione para a raiz mesmo. Posso até colocar aqui para direcionar para a rota, mas eu posso deixar na raiz porque a gente já tem aquele redirect ali, né? Então vou usar aqui e aqui eu posso passar, ó, ele tem a propriedade, ó, tá vendo, ó, redirect, e a gente pode passar ela aqui desta forma. Aqui deixa eu pegar a propriedade do jeitinho que tá, copio e colo aqui, ó. Eu tinha errado aqui, ó, colocado o R maiúsculo, né? Eu vou colocar igualzinho, tá? Aqui, porque aí eu não preciso fazer assim duas vezes, né? Ó. Não preciso repetir assim. Porque o nome do valor que eu tô atribuindo, né, é igual ao da propriedade, então eu posso omitir e deixar dessa forma. Agora vamos testar, ó. Vou recarregar a aplicação. Deixa eu vir para cá, recarrego o app. Aí ele vai carregar, show. Olha só, quando eu entro com o Google, vou fazer aqui a autenticação. Deixa eu fechar aqui. Clico aqui. E aí, quando
Eu clico no continuar. E aí, ó, tá vendo que agora ele não apareceu aquela rota, ele foi para cá. Maravilha. Só que como eu mostrei para você, não tá persistindo, né? Ó, se eu recarrego aqui o app, ó, vou dar um recarregar, o que que acontece? Volta para aquela tela de entrar, porque o usuário não tá persistindo, né? A nossa aplicação não tá persistindo que o usuário tá logado. Para persistir o usuário logado, aqui, ó, dentro do próprio nosso layout, que é onde a gente passa aqui, né? O Clerk Provider, a gente também pode passar aqui para ele essa propriedade, o token cache. Esse token cache aqui, a gente precisa criar um objeto que retorna duas funções, que esse objeto tem duas funções. Uma é para salvar o próprio token e o outro para obter o token, tá? Bom, a gente pode fazer o seguinte, aqui, ó, eu vou criar uma pasta nova, vou chamar essa pasta de storage, e dentro da pasta storage, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de token cache. Vou criar ele só como, não precisa ser testx.ts. Vamos fazer a importação aqui do Secure Store. Vamos pegar aqui ele from, e aí a gente pega expo, Secure Store. Aqui a gente vai criar as funções, então async function. Aqui, como parâmetro, a gente vai precisar da chave, vai ser uma string. E aqui a gente vai ter o get token. A gente vai ter um bloco de try catch. Maravilha, pegando o erro caso tenha, a gente pode só lançar o erro aqui para frente. Eu vou copiar essa função e vou repetir ela aqui. Eu só vou trocar aqui no lugar de get para save. Vou deixar além da chave e também vou colocar o valor, que é uma string. Maravilha. Agora eu vou utilizar aqui o Secure Store. Aqui, ó, eu vou retornar ele passando get item com a chave. Posso copiar aqui e aqui também dentro do try eu vou retornar, só que aqui eu vou fazer um set item assim, que passando chave e valor. Simples assim, tá? Então a gente separa a função que pega e que salva o token. Agora a gente pode exportar o token cache utilizando aqui o get token e o save token. Só de você fazer essa estrutura, tá? Essa estrutura aqui, agora a gente pode repassar ela aqui. Olha só, get token cache, enter. Aqui vai já fazer o auto-import, o VS Code, tá? Mas você pode confirmar se importou certinho, pegando lá do nosso storage. Maravilha. Agora, olha só. Temos agora a autenticação sendo persistida. Então eu vou clicar aqui, ó, entrar com Google. Eu vou selecionar minha conta aqui de usuário. Eu vou continuar. E olha só, o usuário está logado. Agora, olha só se eu tento recarregar a aplicação. E olha só, tá vendo? O usuário ele continua logado, ó. Tô recarregando. Vou até fechar tudo aqui, ó. Ó, vou fechar tudo. Deixa eu fechar toda a aplicação. Eu vou executá-la de novo. Deixa eu limpar aqui. npx expo start. Vou executar ela aqui no Android novamente. E pronto, tá vendo? O usuário fica então conectado. Ó. Se eu recarrego aqui, o usuário continua conectado, tá? Se não for de primeira, talvez é só parar a aplicação e executar novamente, tá? Para já utilizar aqui esse token cache para persistir o usuário. Muito bem, então vamos fechar aqui o token cache e agora o que a gente precisa fazer é um método para deslogar o usuário, né? Para o usuário conseguir sair. Então a gente pode vir aqui, ó, vou fechar aqui, tá? Vamos agora aqui no nosso index dentro de auth. A gente pode utilizar o botão aqui também. Então aqui eu vou utilizar o button com o ícone. A gente pode utilizar aqui como ícone o de sair. Para o title eu vou chamar de sair mesmo.
E aí a gente já vai ter ali o botão. E aqui a gente pode utilizar o hook useAuth, que também vem aqui de dentro do Clerk, tá? Então a gente faz a importação aqui. E agora a gente pode pegar aqui o de sair, ó, sign out. Eu vou pegar o sign out e vou chamar direto aqui nesse botão, ó. Aqui eu chamo ele direto. E aí eu preciso chamar ele desta maneira. Clico no sair. E aí pronto, o usuário já voltou aqui, tá? Agora, ó, se eu recarrego a aplicação, o usuário está deslogado. Olha só. Então, clico aqui no entrar com Google. Aí vai levar aqui para minha conta de usuário. Clica em continuar. E aí voltou para a tela, terminou de fazer o processo, redireciona ao usuário. E aí se eu recarrego a aplicação, o usuário, a autenticação do usuário, né? O usuário logado aqui, ó, se mantém. Muito bem. Agora, para você pegar as informações do usuário, você pode utilizar aqui um outro hook, que é o use user, também ali do Clerk, ó. E aqui a gente pode pegar o user. Por exemplo, ó, eu vou pegar esse texto e no lugar de olá, eu vou colocar aqui user ponto, e olha só o tanto de propriedades que tem aqui que dá para usar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, full name. Salvei, vai aparecer meu nome de usuário. Eu vou pegar uma imagem aqui, eu vou colocar, vou pegar um image, esse image eu vou pegar também aqui do React Native, ó. E aqui para esse image eu vou passar para a propriedade de source, o RI, e aqui eu vou pegar user.image, que tem o URL da imagem. Ele tem uma outra propriedade, você pode verificar, ó, has image se tem, mas é o que eu vou colocar direto. E aqui eu vou criar uma estilização para a imagem, só para a gente visualizar ela. Image. E aqui para a estilização dessa imagem eu vou colocar altura 92, na verdade, né? Tanto a altura quanto a largura. E eu vou colocar um arredondamento, um border radius de 12. Olha só, já vai aparecer ali a imagem que eu uso lá no meu usuário, né? Na minha conta Google. Então, é isso. A gente fez aqui a etapa de autenticação, persistimos a autenticação. Fizemos aqui também o recurso de sair, né? De deslogar o usuário e também recuperando as informações do usuário. Utilizamos aqui conta Google, mas você pode utilizar diversas estratégias aqui de autenticação, como a gente viu aqui com o Auth Google, mas tem aqui dentro várias, né, opções aqui de autenticação. Então é isso, esse é o Clerk que você pode utilizar nas suas aplicações para implementar a autenticação com conta Google, e ele também tem várias outras alternativas ali, né? Como GitHub, Facebook, conta Microsoft, enfim. Então tem várias estratégias disponíveis. Nesse vídeo eu mostrei utilizando a autenticação com conta Google, tá? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Achou difícil? Gostou dessa ferramenta? Já conhecia? Já utilizou? Pretende utilizar? Coloca aqui nos comentários, estou curioso para saber. E também, se tiver sugestão de próximos conteúdos que você gostaria de ver por aqui, é só deixar aqui nos comentários também, tá? Curta esse vídeo caso ainda não tenha curtido. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sino para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, tá? Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido esse vídeo até o final. Um forte abraço para você e eu vejo você no próximo vídeo.